Olá, bem-vindos ao Som da Ciência, podcast da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Eu sou Janes Rocha, jornalista da SBPC, e essa ainda não é a quinta temporada. Tivemos alguns probleminhas técnicos, ela está um pouquinho atrasada, mas vai chegar logo. Aguardem, porque vai valer a pena esperar. Enquanto aguardamos, nós da comunicação da SBPC queremos propor um tema para reflexão neste episódio bônus do Som da Ciência: saúde mental. Você deve estar se perguntando por quê? Porque é um dos aspectos mais importantes da saúde pública, que é o tema da nova edição do Jornal da Ciência Especial. Para tratar do assunto, trouxemos uma referência na área, o professor Paulo Amarante, pesquisador da Fiocruz. Amarante é capixaba, formado e especializado em psiquiatria no Rio de Janeiro. Pioneiro da luta antimanicomial no Brasil, Amarante foi um dos fundadores e presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental. Atualmente, ele é professor do programa de pós-graduação em psiquiatria das universidades de Lanús e Rosário, na Argentina, e aqui no Brasil participa do grupo de trabalho em saúde mental da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Em entrevista ao Som da Ciência, Amarante criticou o que ele chamou de patologização da sociedade, ou seja, uma tendência a tratar como transtorno mental o que, na verdade, é o sofrimento das pessoas com as mazelas do mundo atual, em que predominam o desemprego, a ausência de políticas públicas de bem-estar social, de acolhimento, de saúde e de perspectivas de vida. Ouça a seguir alguns trechos da entrevista. Professor, o relatório global sobre saúde mental, divulgado pela Organização Mundial da Saúde em junho de 2022, informou que casos de depressão e ansiedade aumentaram 25% no primeiro ano após o surgimento do novo coronavírus. No Brasil, o número de óbitos por lesões autoprovocadas, tentativas de suicídio, que já era elevado e havia duplicado nos últimos 20 anos, de 7 mil para 14 mil, aumentou ainda mais no pós-pandemia. Qual o seu diagnóstico? Essa questão do relatório global da OMS, é importante não perder de vista que, apesar da importância que dá a OMS em uma série de aspectos e questões, no campo da saúde mental, a OMS tem uma referência conservadora. Ela utiliza os conceitos de transtorno mental acriticamente. O conceito de transtorno mental adotado pela OMS, assim como o conceito de desordem mental adotado pela classificação norte-americana, o DSM, são conceitos muito amplos, subjetivos. A própria classificação internacional das doenças diz que o termo transtorno é inadequado, ele não tem muita importância, não tem muito significado. Eles gostariam de usar doença, mas o termo doença é muito pior, porque ele foi criticado na medida em que, no caso mental, não há um substrato orgânico, não há uma forma de medição. Qual o termo mais adequado, na sua opinião? O transtorno fala de uma experiência, de relação entre o sujeito e a sociedade que é altamente subjetiva. Então, o caso dos transtornos mentais, esses diagnósticos, eu poderia dizer que a primeira questão a verificar, isso precisaria de uma pesquisa independente sobre outros critérios epistemológicos, se o que está aumentando não é o sofrimento humano, e não aquele rigorosamente sofrimento psíquico, que é uma forma de parecer que todo o sofrimento humano, sofrimento causado pela tristeza, pela falta de direitos, a falta de possibilidades, a insegurança, a falta de emprego, a falta de reconhecimento, a falta de perspectiva, são transtornos mentais. Então, o que aumentou é esse sofrimento. O que tem aumentado no mundo pela guerra, pelo desemprego, pela diminuição das políticas públicas de proteção, de bem-estar social, no mundo inteiro. Nós estamos vendo pelas consequências dos agravos aí à sociedade como um todo,
é que as pessoas se sentem mais desamparadas, se sentem mais entregues à sorte ou ao azar, né? E isso é transformado, é ressignificado. Quais as consequências de se tratar o sofrimento humano contemporâneo como um transtorno mental? A individualiza, né? Descontextualiza do social, do político, do antropológico, do sociológico, etc., do econômico, e coloca nas pessoas. Então, é como se cada vez mais pessoas tivessem transtornos individuais, né? Problema de recaptação da serotonina, etc., etc., e não que cada vez mais as pessoas estão reagindo a esse sofrimento. E a pior solução nessas questões, nessa experiência, é a de medicar essas pessoas. As pessoas precisam de cuidado, de políticas, de acolhimento, de outras formas, né, de resposta que não serem vítimas de uma prescrição de antidepressivo, de outros medicamentos. Que, aliás, tem bibliografia hoje robusta, demonstrando que são altamente causadores de dependência química. Quando se suspende um antidepressivo, se cria síndrome de abstinência gravíssimas. As pessoas acabam sendo informadas de que se trata de um retorno da enfermidade, da doença, e que, na verdade, são síndromes de abstinência. Então, é uma questão muito importante que a gente tem que cuidar, né, para que não seja um membro, né, parceiro de um processo de patologização do social e de despolitização dessas experiências humanas, reduzindo-as a enfermidades. Quem ganha com a patologização da sociedade? Esse processo de patologização da vida diz respeito a um mercado muito grande que envolve indústria farmacêutica, que envolve associações profissionais, que envolve empresas médicas, que envolve uma série de um complexo médico-industrial, econômico, financeiro. Qual o impacto da pandemia de Covid-19 nesse cenário que o senhor descreve? A pandemia aumentou o isolamento e o sofrimento causado pelo distanciamento e pelo medo do contágio. Mas, rigorosamente, não se deve falar em aumento do transtorno mental, até porque o processo que transforma uma experiência de mal-estar e sofrimento humano em doença é muito delicado, é muito mais complexo. Michel Foucault dizia, em A Casa dos Loucos, né, no texto que ele fez para o livro de Franco Basaglia, que Charcot, professor de Freud, produzia os comportamentos histéricos que ele estudava. O comportamento que ele estudava para definir a histeria, na verdade, ele ajudava a produzir. Ao perguntar, ele induzia. A psiquiatria ortodoxa sabe disso e produz essa ideia de uma autoconsciência de que a doença, para as experiências humanas, ela é produzida pela indução. Pode-se trabalhar para despatologizar a vida ou para patologizá-la. Existe todo um aparato médico industrial produzindo essa transformação de patologização. Na reportagem sobre saúde mental, publicada na nova edição do Jornal da Ciência, outros psicólogos e psiquiatras falam sobre a saúde mental coletiva, a influência da pandemia e as expectativas com a nova direção da área no Ministério da Saúde. Se você quer entrar mais nesse assunto, aqui vão 2 dicas de audiovisual. O filme Nise, O Coração da Loucura, com a atriz Glória Pires no papel da médica Nise da Silveira, uma pioneira no tratamento da doença mental no Brasil a partir da terapia ocupacional com o uso das artes. E o documentário Holocausto Brasileiro, baseado no livro homônimo da jornalista Daniela Arbex, disponível na íntegra no YouTube. O Jornal da Ciência Especial é uma publicação trimestral da SBPC que circula há quase 40 anos. Ele já foi impresso, mas desde a pandemia, quando tivemos que suspender a impressão em papel, passou a ser postado no site do Jornal da Ciência. Entre em jornaldaciencia.org.br na aba Edições Impressas e baixe o seu exemplar gratuitamente.
Até a próxima. Tchau!